também que talvez você já tenha uma certa familiaridade, que é perdão. Ai. Certa vez chegaram para Jesus e questionaram Jesus, para que Jesus desse um resumo do que era a cristandade, ou do que era o maior mandamento da lei. E Jesus resumiu da seguinte forma: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Mas ele não parou por aí, ele continuou e disse: o segundo, semelhante a esse, ou seja, no mesmo grau, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E sabe, a gente muitas vezes não tem dificuldade de cumprir o primeiro. Talvez alguns tenham. Mas a gente vê muita gente amando a Deus, ou pelo menos declarando isso. O problema é que muitas vezes a gente recebe informações, mas essas informações elas só vão de fato ser entendidas na nossa vida quando nós praticamos isso. Ou seja, a maior parte das coisas que você aprende, você só aprende quando você pratica. Porque aprender somente na mente, né, é teoria. O que vale é a prática. E perdão é isso. O Senhor nos convida a entrar no reino dele. E a expressão fundamental do cristianismo e do caráter de Deus é o perdão. É o perdão. Então, quando o Senhor fala, ame de todo o coração, é de todo o coração. De toda a alma e com todo o entendimento. O problema é que a gente ouve muito sobre isso. Tem que perdoar. Se você já frequenta uma igreja cristã há muito tempo, você já deve saber que você tem que perdoar. É ou não? Mas é fácil? Pois é. Isso é a mesma coisa daquele que costuma viajar de avião e sempre antes da decolagem é passado instruções em caso de emergência. Quem viaja muito aqui sabe. Sempre passam instruções, em caso de emergência, puxa aqui, faz aquilo. Né? Agora eu te pergunto, você sabe o que tem que fazer? Você que viaja aí? Ou melhor, aquele que faz o curso dos bombeiros. Quem tem empresa aí, tem que fazer aquele curso dos bombeiros, os funcionários têm que fazer, e tem um treinamento, né, extintor e tal. Se der uma emergência, você sabe certinho como fazer? Você está preparado? Você vai correr lá para alguém e diz, cara, como é que faz mesmo? Como é que puxa o pino aqui? O detalhe do perdão é esse. É que você vai aprender na prática. Você pode saber muito bem a teoria do perdão. Mas a prática é diferente. Por quê? Porque o amor que nós recebemos de Deus, ele não cabe aqui. Paulo, ele fala sobre isso, ele diz assim, eu oro por vocês, ele fala em Efésios capítulo 13, ele fala assim, eu estou orando por vocês para que vocês compreendam o amor de Deus. Mas que vocês compreendam ele na altura, no comprimento, na largura e na profundidade. Porque a mente não é capaz. E é preciso que você experimente. Se você pegar essas medidas aqui, né, altura, largura, comprimento e profundidade, você vai ver que isso é um cubo. Você precisa entrar dentro. Você precisa ser submerso nisso, neste amor de Deus, para que você possa começar a aprender o que é amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque perdão tem tudo a ver com isso. A gente não perdoa
porque a gente sente, porque a gente está sentindo de perdoar. A gente não perdoa alguém porque alguém merece. Eu vou perdoar porque até que ele é gente boa, ele errou. Não. A palavra nos ensina algo sobre perdão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em alguns textos aí que a gente vai navegar. O primeiro está em Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Antes de ler esse texto, quero contar uma outra história. Tem uma história em que uma mulher pecadora soube que Jesus ia estar jantando numa casa. E ela era muito grata ao Senhor pelo perdão na sua vida. E diz que ela não era convidada, obviamente, ela foi na cara e na coragem, como a gente diz. E ela chegou nessa casa, e Jesus estava à mesa com os fariseus, comendo, e ela chega por trás e leva um vaso de perfume raro, ou caro, que era um costume da época. As mulheres, geralmente para cerimônias religiosas ou casamento, as mulheres guardavam um perfume muito caro, e muitas vezes demoravam anos para juntar isso, para guardar isso. E ela chega com este vaso e derrama aos pés de Jesus, chorando e secando com os cabelos. E aí o fariseu, ele olha aquela cena e ele questiona. Ele diz assim, se esse cara, se Jesus, fosse um profeta como ele diz que é, ele veria quem é que está fazendo isso, porque essa mulher é uma pecadora, ela não é digna de fazer isso. Ela não merece. E aí Jesus, percebendo isso, Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, tem duas dívidas. Tem dois caras que estão devendo. Um está devendo 500, outro está devendo 50. Ou seja, vamos pegar para nós aqui, R$500, R$50. Ambos foram perdoados. E aí Jesus questiona, qual dos dois vai amar mais? Olha, acredito que aquele que mais foi perdoado. Se a sua dívida era de 500, você foi perdoado, nossa. O outro devia 50, é bom também, mas é 50. E Jesus disse, que massa, você está no caminho certo. E aí Jesus ele completa e diz assim, quem mais é perdoado, mais ama. Porém, entretanto, todavia, neste texto aqui que nós vamos ler, algo diferente acontece. Vamos ler. Mateus 18, 21. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou. Pedro estava muito interessado no assunto perdão. E aí Pedro pergunta para o Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Uma boa questão. 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia, vamos trazer para a nossa moeda aqui, para nós ter uma noção melhor, 60 milhões de moedas. A moeda que fala aqui é o denário, que é a moeda da época. Esse denário, ele representa um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro de trabalho. Então o cara estava devendo, somente, 60 milhões de moedas. Essa era a dívida do cara. Você já teve dívida? Difícil quem não, né? Como é que você fica quando está com dívida? Complicado, né? É cobrador ligando,
é você se escondendo, é uma angústia, é uma ansiedade, começa a afetar o sono, começa a afetar relacionamento, começa a afetar várias coisas, até mesmo a saúde muitas vezes é afetada, porque a coisa não está bem. Esse cara estava devendo 60 milhões de dias de trabalho. Ele provavelmente nunca poderia pagar essa dívida. Não tinha como. Mas olha só. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Ou seja, ele estava devendo, e agora ele seria vendido, a sua esposa e seus filhos, e ainda todos os bens que ele tinha para pagar a dívida. Ou seja, ele sendo escravo agora, porque ele foi vendido, aí sim que ele não pagaria mais nada, porque escravo nem salário ganha. Então ferrou para ele. Ele estava perdido. Mas aí Jesus segue esse relato e diz assim: o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Ele devia 100 moedas. E o que ele fez? Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Quando? De imediato. Aqui segue o relato e diz o que aconteceu então, que o servo, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito, ele se curvou, se humilhou e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Ele não estava disposto a esperar. E aí o relato segue e diz então que os amigos desse cara avisam o senhor dele e dizem assim: ó, ele fez isso. E aí o Senhor chama de novo aquele que tinha sido perdoado e diz: olha, você foi mal, porque você não perdoou como eu fui misericordioso com você, você deveria ter feito a mesma coisa. E agora você vai ser lançado na prisão até pagar toda a dívida. E daí Jesus completa: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Forte essa palavra. A gente vê duas realidades. A gente vê a realidade de uma mulher que entrega o seu perfume precioso derramado aos pés de Jesus, e Jesus olha para ela e fala com o fariseu e diz para ele: olha, aquele que muito é perdoado, muito ama. E a gente vê um outro que muito perdoou, que muito foi perdoado, mas que não ama. Como? Lembra que a gente iniciou com o resumo de Jesus, dos mandamentos? E ele falou: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente fica só no primeiro, querendo amar a Deus, mas a gente esquece que tem o segundo, que é semelhante ao primeiro. O problema desse cara aqui, que não estava disposto a perdoar, está justamente na frase que é dita. Ele não queria esperar. Ele queria a conta paga agora. Esse cara, ele não compreendia o amor de Deus. Isso que Jesus está relatando aqui é alguém que não entendeu a obra da cruz, aquilo que Jesus fez por nós. Porque ele se esqueceu muito rápido da onde ele estava e aonde ele foi posto. Ele esqueceu muito rápido.
Ele recebeu o perdão da sua dívida. Uma dívida que era impagável. Essa dívida, esse inscrito de dívida, Paulo fala que foi pregado na cruz. Isso está lá em Efésios. Não vou achar o texto agora. Mas o inscrito de dívida que constava contra nós foi cravado na cruz. E aí, esse homem, ele queria agora, aqueles que deviam para ele, ele queria imediato. Sabe, quando nós vivemos o imediato, a gente tem um problema, porque a gente esquece a obra da cruz, aquilo que Jesus fez lá atrás. E por isso que lá em Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, porque está falando justamente de que a gente tem que lembrar daquilo que é no início da nossa caminhada com Deus. A base fundamental da nossa fé, que foi o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por nós. E é isso que baliza a nossa caminhada com Deus. É isso que nos sustenta. Fora disso, é uma informação apenas. Eu tenho que perdoar. Esse homem, ele esqueceu a obra e ele esqueceu também o futuro. Ele estava no presente. E no presente a gente quer que a conta seja paga. Tem que pagar. Só que o futuro aconteceu com esse homem também, porque aquele senhor chamou ele e disse assim, olha, porque você não agiu com misericórdia, como você recebeu misericórdia, você também vai ser tratado dessa mesma forma. Isso é muito duro para nós. Porque, como eu disse antes, a gente não consegue compreender esse amor de Deus que é capaz de nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Porque a palavra de Deus diz que pode ser que nós tenhamos um ânimo e uma disposição para morrer por alguém que a gente ama, que a gente gosta. Pode até ser. Mas eu já vi muito vídeo, eu não sei se vocês viram isso já, mas de casais que estão num restaurante e entra um ladrão e o cara aqui, pega e sai correndo e deixa a mulher sozinha. Então, hoje em dia, às vezes, até arriscar a vida por alguém que a gente ama, dependendo, tem uns que... Mas a palavra de Deus fala que Jesus nos amou e se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não havia nada de bom, nada que nós pudéssemos ofertar que valeria isso. Nós estávamos separados de Deus, nós estávamos no pecado, nem tendo entendimento dele. E ele fez isso. Ele nos amou. E agora, através desse sacrifício, o Senhor nos manda agir da mesma forma. Por isso que eu digo que o perdão, ele não é um sentimento. Você não vai sentir de perdoar alguém. A palavra nos fala que nós devemos fazer isso porque Ele fez isso. É um ato de obediência. É fácil? Claro que não. Mas é possível? Claro que sim. E o perdão, ele não beneficia somente a quem está sendo perdoado, mas principalmente aquele que perdoa. Aquele que perdoa, ele tira o fardo, ele tira o peso que está carregando. Em muitos casos, quando a falta de perdão na vida, essa falta de perdão acarreta em tantos outros problemas. Como eu disse aqui, já tem estudos que atribuem a falta de perdão até a enfermidades, a doenças. No passado, um amigo meu me convidou
para visitar alguém no hospital. E nós fomos. E essa pessoa estava num estado bem delicado já, com um câncer bem avançado. E quando nós chegamos lá, eu senti de falar para essa pessoa, existiam mais pessoas no quarto, e eu senti de falar que ela deveria perdoar alguém. Que eu sentia que Deus queria que ela liberasse o perdão sobre alguém. E quando eu questionei a pessoa, disse, não sei do que está falando. Daí bate aquele friozinho assim, ué, será que tem inchado? Eu insisti um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente insiste e a pessoa lembra, né? E foi o caso. Disse, olha, tem certeza, daqui a pouco não é nada recente, mas daqui a pouco algo mais lá atrás. Você não precisa perdoar ninguém? Pode ser que seja um vizinho nosso do passado que matou nosso pai. Eu acho que pode ser. E que a gente não consegue, a gente não... eu nem lembrava mais disso, mas esse cara não dá. Eu disse, olha, mas eu creio que Deus quer que você faça isso. E ali nós conversando e a pessoa, vamos orar. Né? Sabe aquela coisa assim, vamos orar para vocês ir embora logo? Tá. E a gente orou. E quando a gente saiu, e depois eu fiquei sabendo que tinha mais pessoas no quarto, e daí a pessoa, eles começaram a falar e a rir da situação e tal. Assim, capaz, vamos perdoar aquele cara não valia nada, aquele cara isso, aquele cara aquilo, destruiu nossa casa, destruiu nossa família e tudo mais. E essa pessoa acabou falecendo, de alguns dias ela acabou falecendo. Eu não sei se ela seria curada. Acredito que sim. Mas não sei. O fato é que Deus queria que ela perdoasse. Isso eu estou falando porque muitas vezes a gente tem algo guardado há muito tempo. E o perdão, ele tem diversas faces, porque ele pode ser relacionado ao outro, mas ele pode ser relacionado a si mesmo. E tem pessoas que têm dificuldade de perdoar a si mesmas, por erros do passado, por situações em que se envolveram, daqui a pouco por ignorância, ou mesmo conscientes, tomaram uma atitude, e essa atitude trouxe dano, trouxe feridas, trouxe relacionamentos destruídos, pessoas magoadas, daqui a pouco convívios que foram rompidos, e a pessoa não consegue mais. Não consegue se relacionar. Mas existe também a questão de aqueles que se revoltam com Deus e não conseguem perdoar a Deus. Mas como isso? Eu conheci também um amigo que era casado há muitos anos e a esposa contraiu uma enfermidade e veio a falecer. E eles eram cristãos fervorosos, atuantes, ativos, né? Servindo a Deus com amor. E no período da enfermidade, eles oraram, eles buscaram a Deus, eles jejuaram, eles fizeram de tudo para que Deus fizesse um milagre, para que houvesse uma mudança. Mas aprove a Deus levá-la. E este homem, ele se transtornou, ele se revoltou. Ele largou o congregar, ele abandonou a igreja, tudo. E ele se atirou no mundo, se atirou, como a gente diz, se atirou na farra, nas festas. Se envolveu com prostitutas. Se afastou de Deus. E levou muito tempo para que ele pudesse perdoar a Deus, se isso é possível. A gente não faz ideia dos conflitos que cada um tem, dos desafios que cada um tem. E talvez você
nessa noite possa dizer para mim assim: você está falando de perdão, mas você não conhece a minha história. Você não sabe os abusos que eu sofri, as violências. Você não sabe quantas noites em claro, chorando. Você não sabe a traição que eu sofri. Você não sabe os sócios que eu tive, as situações que eu vivi. Você não sabe. Se é verdade, eu não sei. Mas eu sei o que eu vivi e eu quero te dizer que o perdão é possível. Porque cada um carrega algo e que vai ser provado de fato na prática, na sua caminhada com Deus. Porque, de novo, o perdão não é um sentimento que você precisa sentir algo. Muito menos nós estarmos neste ambiente de adoração aqui, você precisa sentir alguma coisa para adorar a Deus. A Bíblia fala que nós devemos adorar por fé. É muito bom quando sentimos algo a mais, quando vem um calor, uma presença, quando o amor de Deus toma a nossa vida, quando de fato sentimos palpável a presença de Deus, isso é muito bom. Mas nem sempre vai ser assim. Em algum momento, talvez Deus vai tocar a tua vida de uma forma muito simples, te dizendo assim: filho, perdoa. Filha, se perdoa. Eu falei aqui na parte da tarde, e eu quero trazer à noite também. Quando eu preparava a mensagem, Deus trouxe ao meu coração algo. E Ele disse: há pessoas que guardam um coringa na manga. Quem é jogador aqui de carta? Espero que nenhum é dinheiro. Mas quem joga carta, né, quem já jogou, sabe que tem um coringa. É aquela carta que você usa em qualquer situação. E tem pessoas que carregam um coringa na manga, a respeito de algo, a respeito de alguma relação, a respeito de alguma pessoa que o feriu, que o magoou. E ele tem essa carta. E talvez essa carta ela não seja apenas algo no coração, algo que está escondido lá no profundo do coração, e que você guarda lá e diz: a hora que eu precisar. Talvez seja até física, algo que te fizeram e que você guarda isso para um momento certo. E você deixa ali, talvez até um meio eletrônico, você guarda aquilo ali como uma prova. Eu vou dizer assim: o dia que a pessoa pisar na bola de novo comigo, eu tenho aqui o coringa. Eu tenho aqui algo que eu vou usar. Quero te dizer que não é assim que Deus nos trata. Com Deus é diferente. E graças a Deus. Graças a Ele. Tem um texto que eu quero ler com você, que está em Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. O Senhor falando ao povo de Israel, Ele fala exatamente isso. Sou eu que apaga. Não é que guarda numa gaveta, para quando for necessário usar.
Imagina se Deus fizesse isso com nós. Deus tivesse os nossos segredos, aquilo que é vergonhoso para nós, os nossos pecados, guardadinhos. A hora que ele pisar na bola de novo, eu vou mostrar para ele. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o diabo. A Bíblia fala que ele é o acusador. É ele que vem com uma cópia daquilo que você fez de errado e vem diariamente te apresentar a cópia, porque o original já foi para a cruz. E aí ele vem querer te cobrar algo que já foi pago. Você já viu o golpe de pagar algo que já foi pago? Tem gente que emite boleto para você pagar de novo. Já foi pago. O perdão é vivido na prática. Quando nós entregamos de fato ao Senhor o controle da situação. E nós não queremos nos vingar, nós não queremos tomar de fato a frente disso. O perdão de Deus, ele vem para nos tirar desse lugar de trevas, desse lugar pesado. A falta de perdão pesa. A falta de perdão vai te pesar. A Bíblia fala que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso e do embaraço que nos impede de correr a carreira da fé. Por isso você não precisa mais carregar isso. Não deixe aquilo guardadinho lá para você usar. Libere o perdão, porque fazendo isso, quem vai ser abençoado em primeiro lugar é você. O outro não merece, não importa. Você não faz porque ele merece ou não merece. Você faz porque você crê no perdão que Deus trouxe sobre a tua vida. E esse perdão liberta. Esse perdão, ele nos tira da morte. Sabe aquelas instruções do voo? Aquilo ali vai definir quem vive e quem morre muitas vezes. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. E que quem bem utiliza vai comer do seu fruto. Ou seja, há uma decisão na nossa vida que vai definir que rumo nós vamos ter. Se nós vamos viver a vida que Deus preparou, que Deus nos diz que é melhor, ou nós vamos continuar do nosso jeito. Se Deus, eu quero fazer o que te agrada, mas o próximo, o primeiro mandamento está beleza, mas o segundo... Tem outros que se dão bem com o segundo mandamento, porque, como eu disse, se revoltaram com Deus, e aí pensam que fazendo boas obras, ajudando as pessoas, servindo os outros, está tudo legal. Mas os dois andam juntos. Os dois mandamentos andam juntos. Tem uma passagem de Paulo, que Paulo era um cara rigoroso. O apóstolo Paulo, ele era um cara, a Bíblia fala sobre ele, diz que ele era zeloso. Ele era tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, porque ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Em nome de Deus, a igreja já fez muita coisa errada. Sim ou não? Em nome de Deus. E Paulo, ele era um cara rigoroso, mas ele mesmo diz assim, eu não tinha entendimento. Eu tinha zelo, mas eu não tinha entendimento. Agora eu te pergunto, olha só como Deus age. A igreja primitiva, ela vivia o perdão constantemente. E olha o nível do perdão, porque Paulo, ele consentia na morte dos cristãos. Ele estava presente quando Estevão, ele morreu de uma forma bem natural.
ele foi apedrejado. As pedras são naturais, né? Agora eu te pergunto, se você presenciasse essa cena de um homem sendo morto a pedradas, e você via um outro cara do lado, apoiando aquilo, incentivando aquilo, se orgulhando daquilo, tem pessoas que aqui nem aguentariam tamanha violência. Paulo estava ali. Paulo segurava a roupa de quem estava apedrejando Estevão. Enquanto Estevão orava ao Senhor e pedia que Deus perdoasse aqueles homens pela ignorância deles. Aí o tempo passou e Paulo caiu do cavalo, literalmente. Ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele ficou cego e ele foi levado então para uma casa. Aí Deus fala com outro homem chamado Ananias e fala para ele: Ananias, vai lá naquela rua lá falar com o tal de Saulo de Tarso. Você vai orar por ele para que ele volte a enxergar. O que Ananias fez? Senhor, você está falando sério? Senhor, eu já ouvi muita coisa desse homem. Eu sei que esse homem está lançando na prisão os cristãos. Eu sei que esse homem está perseguindo, que está torturando, está permitindo muitas coisas. Senhor, vê bem isso. E aí, Deus fala com Ananias: vai e faz o que eu estou te mandando. Ananias vai, ora, Paulo volta a enxergar. Mas ele precisou ter um coração obediente. Porque Saulo não merecia. Saulo não merecia que Ananias saísse da sua casa, arriscasse a sua vida e colocasse as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Mas sabe, o plano de Deus é tremendo, porque através de Paulo, todos nós somos abençoados hoje. Ele foi um dos maiores, se não o maior, apóstolo de escrever a literatura, de escrever as cartas e o material que ele nos deu. A Bíblia é um presente que Deus inspirou Paulo e hoje nos abençoa tanto através de um homem que não merecia. Sabe? Nós não merecemos. Você e eu não merecemos nada do Senhor e mesmo assim Ele nos ama. E o que Ele pede hoje? Obedeça. Perdoe. Perdoe. Se perdoe. Ah, mas Deus não vai me amar. Como eu já vi pessoas que têm dificuldade de se perdoar. Ainda não entenderam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero encerrar com um salmo de um cara que tinha um coração de Deus. Salmo 32. Davi entendeu o que é a felicidade. Você quer ser feliz? Quer mesmo ser feliz? Olha só o conselho do rei Davi para nós. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro.
Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para serem controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria todos vocês que têm um coração íntegro. Davi entendeu uma coisa, que para ser feliz, você precisa perdoar. Em primeiro lugar, buscando esse perdão de Deus. Em segundo lugar, praticando esse perdão com o próximo. Seja ele no nível que for. De novo, o perdão não isenta o culpado da culpa. Não tira a responsabilidade que alguém tem e as consequências, muitas vezes, daquele erro. Mas o perdão te liberta. O perdão nos torna livres. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Nessa noite, eu creio que Deus quer tratar todos nós. Esse é um assunto que permeia toda a história bíblica. Nós vamos ver isso do início ao fim, a questão do caráter de Deus, que é representado no perdão. Que nessa noite você faça essa reflexão em como você tem vivido o teu cristianismo. Se alguém perguntasse para você hoje, me resuma a tua fé, me resuma no que você acredita. Você pode dizer, amo a Deus sobre todas as coisas, amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e amo o próximo como a mim mesmo. Você consegue resumir isso? Você consegue dizer dessa forma? Que nessa noite ninguém possa sair pela porta sem praticar o perdão. Não volte para casa. Se você carrega até hoje algo contra alguém, não saia daqui sem deixar aos pés do Senhor. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo mostrar a você. Talvez você tenha esse coringa na mão. E o Senhor nessa noite quer que você entregue totalmente. Porque Ele é quem julga. Você não precisa reter nada. Você não precisa segurar nada com você. Você precisa entregar. Deixa o Espírito Santo revelar o amor de Cristo, que cobre multidão de pecados. Aí onde você está, se Deus tem te mostrado que você precisa perdoar, seja você mesmo, seja outro, ou seja o próprio Deus, e você quer tomar essa atitude nessa noite, entregar esse fardo e sair daqui leve nessa noite, aí onde você está, levante sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Deus te ama. Deus te ama. Aleluia. Aleluia. A cura
na mesa do Senhor. A cura para a tua vida. Como é ruim andar com dívida. E talvez essa dívida nem seja mais tua, mas tu carrega essa dívida. Nós queremos orar. E eu vou te convidar, você que levantou sua mão aí no seu lugar, eu te convido a vir à frente. Nós queremos juntos, como igreja, como família, nós queremos orar. E se você tem vivido uma enfermidade, você tem sofrido com alguma enfermidade, eu te convido a vir também. Saia do seu lugar. Nós vamos estar orando. Se você tem um familiar também, venha. Nós vamos estar orando por isso. Aleluia, aleluia. Ah, o amor de Deus é tão grande. Aleluia. É uma noite de restauração, uma noite que Deus quer te reconectar a Ele. Talvez você esteve longe e nessa noite Deus quer que você retorne. Há um Espírito, o Espírito de Deus é um Espírito de reconciliação. Ele te reconcilia com o Pai. Talvez você tenha dificuldades aqui para se relacionar com seu pai terreno. Ou talvez você já nem tenha mais ele com você. Talvez ele já partiu. Você carrega algo que você nunca conseguiu acertar. Nessa noite, o Senhor quer tirar esse fardo de você. O Senhor quer revelar para você que Ele é Pai. Ele te ama. E Ele não quer mais que você carregue isso. Por isso entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Com as tuas palavras, você que está aqui na frente, fale com o Senhor. Diga: Senhor, nessa noite, diante da tua palavra, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego todas os coringas que eu tenho. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui. E o Espírito de Deus te torna livre, livre, livre. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia. Os intercessores venham, está orando. Aleluia. Mulher, talvez você no passado fez algum aborto e isso te acompanha até hoje. Isso pesa sobre a tua vida, uma condenação. Jesus te diz nessa noite: eu te perdoo. Todos os meus tesouros foi pago. Foi pago, na cruz foi pago. Deus te ama e te chama para uma nova vida com Ele. Espírito Santo, abre agora, Espírito Santo, o entendimento. Revela Jesus, revela o amor de Jesus, revela a cruz. Vem, Espírito Santo, tira toda a condenação, tira todo o fardo pesado, toda acusação cai por terra agora em nome de Jesus. O amor de Deus cobre a tua vida agora, aonde você está. Que a paz de Deus tome a tua vida, uma paz que excede o teu entendimento, que guarda as tuas emoções. Não importa o preço.
Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais.